E ainda bem que a maturidade não nos blinda do que o amor oferece quando ele chega com toda a potência. Porque poder se apaixonar de novo e viver outros amores é espetacular. Andréa Pachá, uma honra ter você aqui, amiga há tantos anos, né? Honra minha, eu Agora adoro o seu programa. Não, agora adoro. celebridade, a gente era amiga da vida e agora quando eu vejo Glória Pires fazendo o seu papel no Fantástico, falo, realmente... Celebridade é a Glória, né? Eu só escrevi um livro, você mas também. ela fez um trabalho muito legal. Fiquei super Bacana. feliz com o resultado, foi muito legal. Não sou capaz de opinar. 25 mil audiências, 15 anos na vara de família, viu muita coisa, sobretudo esses conflitos humanos. E eu percebi lá atrás, não sei quantos anos tem, que você começou a publicar essas histórias com nomes fictícios do que você via ali no tribunal. Conta um pouco essa história de como começou essa exposição dos casos e tudo que se tornou depois. Bom, eu uso a rede social há muito tempo, né? E achei que era um espaço interessante para transformar em ficção aquelas histórias que eu via todo dia, que me impactavam. E a gente lidar com o fim do amor, trabalhando com esses conflitos, é muito duro, né? Porque você vê ali todo mundo em carne viva, então são emoções muito afloradas. E sempre que eu olhava para aquilo, eu falava assim, gente, isso dá uma história. Porque eu acho que eu tenho um olho meio de roteirista, que antes de ser juiz eu trabalhava com cinema, com texto. Então, eu olhava para aquilo e falava, cara, eu queria ter uma câmera para filmar isso, porque se eu contar ninguém vai acreditar. E resolvi contar essas histórias, ficcionar aqueles conflitos que eram muito parecidos, eram uma repetição de padrão. A gente... É impressionante a dificuldade que a gente tem para ser original quando o amor acaba, né? Porque são histórias que se repetem, mas cada um experimenta do seu lugar. Então era um material dramático muito rico e eu comecei a publicar no Facebook uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. E depois essas histórias circularam e as pessoas iam gostando, iam se identificando com aquelas personagens. E virou um livro. Eu vi a quantidade de compartilhamento, de comentários, e eu também percebia muito uma interação sua. Então você até hoje é fã das redes sociais? Você está lá sempre? Eu uso as redes sociais hoje com menos frequência do que eu usava, porque eu lamentavelmente não tenho muita paciência para lidar com o binarismo que na rede social se instaura. Não é um espaço fácil de debater. Então, é um espaço muito raso. É um espaço onde a gente troca muito afeto, você se reaproxima de muitas pessoas, você encontra muita gente que você nem sabe que conhecia e que se identifica ou com o teu trabalho ou com alguma parte da tua vida, mas, ao mesmo tempo, é um lugar raso e que o acesso aberto a todo mundo possibilita esses ódios frequentes. Eu não tenho muita paciência nem muita musculatura para isso, não. Voltando ao tribunal, ao que acontecia lá dentro, sobretudo o fim do amor, você fala uma coisa que eu acho até melancólica, que muitas vezes esse casal, a única maneira deles estarem juntos era de uma forma bélica. Então, o conflito, a luta, a partilha, envolvendo filhos, grana, eles usavam aquele habitat, aquele locus, como um espaço de encontro, como se fosse um local até de um certo amor perverso. Explica melhor isso. Penso assim, tanto o amor quanto o ódio são sentimentos muito próximos, né? E eles afetam a gente com a mesma intensidade. O que é assustador é você perceber que as pessoas que se encontraram em algum momento da vida, que se identificaram a ponto de embarcar numa aventura para viver a vida juntos, para ter filhos, para construir um patrimônio comum, como é que aquelas pessoas chegavam num ponto de um ódio tão intenso que um não conseguia olhar para o outro e falar com o outro, senão num tribunal? Então, aquele espaço da provocação era um espaço público e era um espaço para exibição daquela dor, sabe? É muito triste, às vezes, e muitas vezes era o único espaço onde aquelas pessoas conseguiam se comunicar.
Não tinha outra possibilidade que não na frente de um juiz. E é muito louco, porque o juiz é uma pessoa estranha, que representa o Estado, que está ali para resolver questões objetivas, guarda, pensão, patrimônio, e de repente virava espectador do que o ser humano tinha de pior, né? Que era a exibição das vísceras nessa hora. Mas você fala uma coisa que eu também achei interessante, mas ao mesmo tempo curioso. Não sei se a sua mente cerebral de juíza, também não sei se você é um pouco mais escaldada pela vida e por ouvir e ter ouvido, sobretudo, o fim do amor. Mas você fala, aquele casal lembra lindamente do primeiro beijo, da roupa que ela usava, da música, do aroma, de Búzios, de como tudo aconteceu, a trepada, o cinema, e não consegue perceber a queda da Bastilha, não consegue perceber esses sinais do fim do amor. E quando se dão conta, já estão no local de tamanha provocação. E você pede à humanidade, ou pelo menos essa reflexão, para que as pessoas tomem consciência antes da guerra se instaurar. Como é que faz isso? Eu não sei, não tenho fórmula. Se eu tivesse fórmula, era fácil escrever um livro de autoajuda. Não sei como faz. Mas o que eu acho que a gente precisa ter muita clareza é que o fato do amor acabar não significa que ele não seja intenso. E a gente lida com a perspectiva de um amor ideal, um amor romantizado, um amor de todo mundo ficar velho, se adorando profundamente, com aquele amor de flores, de música, que é um amor que não existe senão na fantasia. Então existe um outro amor que é tão intenso e tão profundo quanto esse, que é um amor humano, que é um amor do dia a dia, que é um amor que leva os dois a quererem, apesar de toda a precariedade que é essa condição humana, viverem juntos. Então isso é bom pra caramba, a gente devia usufruir da intensidade desse amor humano sem lamentar esse que não existe. Só que quando você idealiza, você coloca a expectativa tão no alto que toda vez que começa a aparecer aquele sinal de que as coisas não vão bem, a primeira tendência é negar. Então você nega, não, isso é o tempo, isso daí é uma crise, isso vai passar. Às vezes você vê aquela cena melancólica de casais num restaurante em silêncio. Quem nunca viu uma cena dessas? Sim. A gente vê o casal quando o casal é o outro, mas dificilmente a gente se vê naquela situação. E esses sinais aparecem para todo mundo. Então não assumir a possibilidade do amor terminar é uma forma de alimentar esse ódio que acaba se instalando quando o amor apodrece. Porque claro que há casais que vivem a vida inteira juntos, que envelhecem juntos, que se redescobrem. A gente ouve muitos casais que estão juntos há 40, 50, até 60 anos falando isso, né? Eu não casei com uma mulher só ou com um homem só, são vários casamentos ao longo da vida. Alguns casais têm essa sorte. Agora, os que não têm essa sorte não deveriam se lamentar tanto e procurar tanto aquele amor que não existe. E você acha que isso é uma imaturidade mesmo na maturidade? Porque, por exemplo, o canal Atitude 50, ele trata muito da passagem do tempo. E eu percebo na sua fala, nos livros, nos escritos do Facebook, que mesmo essa mulher madura, esse homem maduro, ele repete o modelo. Então a maturidade não existe? Não, eu acho que existe a maturidade, existe uma maneira melhor de lidar com isso, e ainda bem que a maturidade não nos blinda do que o amor oferece quando ele chega com toda a potência, porque poder se apaixonar de novo e viver outros amores é espetacular. Você conseguir experimentar a intensidade das primeiras vezes da adolescência quando você tem mais de 50 é um sentimento muito gostoso, né? Eu acho que é interessante. Eu fui casada há anos e fiquei sozinha um tempão e depois reencontrei um namorado que se tornou marido. Essa adolescência do afeto é uma coisa muito poderosa, porque eu consegui melhorar como ser humano. É claro que o tempo já passou e você já não tem mais aquela potência, mas eu lembro com muita ternura que isso é a chama da vida. E tem uma frase sua que eu adoro: o fim do amor não é o fim da vida. E parece que as pessoas esquecem isso, né? Mesmo as pessoas que já experimentaram vários amores, porque é isso, essa idealização de um único amor para a vida toda. Ótimo quando acontece. Agora, quando não acontece,
você saber que aquele sentimento e aquele tipo de relação pode voltar a acontecer, é uma esperança. E é realmente muito bom você se apaixonar de novo, você se permitir viver a intensidade de um amor recente com a independência que você tem depois dos 50. Eu acho que é uma experiência muito diferente da adolescência, talvez porque você não dimensione mais a expectativa de um príncipe encantado, claro, de alguém que vai resolver a sua vida, nem do para sempre. Nem do pra sempre. E aí você se permite viver o que o amor tem de melhor, que é a intensidade de um dia depois do outro. Isso, eu acho que isso é uma coisa que com a maturidade chega. Dificilmente a gente viveria uma paixão assim na adolescência, né? Falando um pouco de filhos, né? Que eu acho que nessa charada toda do relacionamento, eles acabam ou agregando ou sobrando. Então você fala muito da imaturidade dos pais com relação aos quereres dos filhos. Esses filhos são mimados, tudo podem, senhores do castelo e da casa. E acabam influenciando de alguma forma esse relacionamento dos pais. Então ficam na casa deles até muito mais tarde, tem um comportamento vicioso com relação a dinheiro, a eu quero, eu preciso, você tem que me dar. Então, assim, a gente caminha para uma geração que vai viver mais, então teremos esses filhos até 60 anos deles em casa? Olha, eu espero que a gente consiga... expulsá-los? Consiga criar um ambiente acolhedor, porque eu acho que o ninho, é importante que o ninho seja acolhedor. Qualquer filho, em qualquer idade, deve saber, como a gente sabe, que se precisar, tem um ninho para voltar. Mas tem que ser um pouco desconfortável para ele querer voar. Eu acho que a gente criar uma rede de conforto e de satisfação acaba contribuindo para o prolongamento dessa adolescência. E hoje isso tem acontecido não só por uma questão afetiva ou de maturidade, mas por uma necessidade financeira. Você vê que cada vez mais as pessoas vão ficando mais tempo em casa, ou porque não tem emprego, ou porque não tem autonomia. A vida, embora seja aparentemente mais livre, mais fácil, na perspectiva econômica ficou muito mais complicada para essa geração. Então é todo mundo muito mais gregário, mais, né? Gregário. Então não é uma coisa assim da família ser todo mundo no mesmo ninho porque é gostoso e afetuoso. Não, é por necessidade e necessidade econômica. Mas mesmo quando o modelo é esse da necessidade econômica, é fundamental que a gente alimente nesses meninos o desejo de autonomia e de independência. E aí eu queria falar sobre gravidez precoce, que eu acho que você deve ver muito nas meninas e meninos sendo pais muito cedo, e esses pais sendo avós de uma maneira muito natural, tranquila. E você, voltando ao desconforto, você fala muito que tem que haver uma necessidade dessas crianças serem responsabilizadas por esses atos. Sim. E eu quero emendar na história do aborto. Você acha que um dia a gente chega lá?